Atenção, atenção agora. Uma notícia que acaba de chegar. A Justiça revoga a prisão domiciliar de Deolane Bezerra. A influenciadora foi informada sobre esta decisão na terça-feira, quando chegou ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, para assinar os termos da prisão. A revogação teria sido feita ao descumprimento de 2 das medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Pernambuco havia determinado que a influenciadora não poderia se pronunciar publicamente sobre o assunto. Mas, ao sair da cadeia, Deolane falou com a imprensa e publicou nas redes sociais. A influenciadora tinha sido proibida de manter contato com os demais investigados. Agora, Deolane segue para o IML para fazer, é uma exigência legal, o exame de corpo de delito e, em seguida, retornar à colônia penal feminina do Recife, de onde havia saído nesta segunda-feira. Deolane é um dos alvos de uma investigação sobre um esquema de apostas ilegais. Bom, vou começar com a nossa Priscila Silveira. Doutora Priscila, professora Priscila Silveira, eu normalmente, com prisão preventiva, o Brasil tem um hábito de não seguir o Código de Processo Penal. Quer dizer, só pode decretar prisão preventiva quando é absolutamente necessário para a preservação do processo. A pessoa vai fugir, vai combinar alguma versão com outros investigados, vai frustrar a produção da prova, ou solta, vai continuar praticando o crime de alguma maneira. E mesmo assim, mesmo presentes esses motivos, se couber uma tornozeleira eletrônica, alguma outra medida, você evita decretar a prisão preventiva. Ele é a última ratio, quer dizer, o último recurso. No Brasil tem sido o primeiro. Agora, eu queria levantar com você, não só essa questão, mas eu queria que você abordasse essa questão dos jogos, que a legalização dos jogos está trazendo para o terreno da aparente legalidade organizações criminosas. Jogo do bicho, organizações que praticam tráfico de drogas, estão usando pessoas para fazer a lavagem do dinheiro e de alguma maneira, roteirizando com glamourizando essa questão do dinheiro ilícito. Como você vê, em primeiro lugar, essa questão, a gente não sabe ainda com profundidade o que aconteceu, mas creio que a polícia e o Poder Judiciário não decretariam uma prisão preventiva completamente sem nenhum indício. E essa questão também do crime organizado, agora podendo se servir de mais um meio para atuar e lavar o seu dinheiro. Como separar o joio do trigo? Capês, eu já disse antes e vou repetir, nós não estamos preparados para essas questões de modernidade online, seja no judiciário, seja para decretar prisão, seja para prevenir onda aí criminosa. Não seria diferente nessas questões de jogatinas que acontecem aí de forma online. E é bom a gente lembrar que, segundo consta, né, porque a investigação de fato aí corre em segredo de justiça, segundo consta, essa organização ou essas pessoas que estão sendo investigadas, elas lavam os capitais como? Usando os jogos que são legais. Então, pega lá a origem, né, que seria legal, e transforma, na verdade, que seria ilegal, e transforma numa legalidade. Então, dando prêmios, falando que ganharam. E a extensão, né, dessa ramificação, na verdade, dessas jogatinas, tem feito com que assustasse, porque se a gente for reparar, né, ela foi a ponta aí no novelo, mas parece que outras pessoas de igual relevância, trazendo essas questões de publicidade, levando em consideração que são famosas, né, estão se enveredando aí para a área do crime. Mas é importante também a gente lembrar, né, que, como você bem já mencionou aqui, a prisão preventiva ela é excepcional e, não sendo ela necessária por algumas situações que o preso tenha, ela pode ficar em prisão domiciliar. Só que é bom a gente lembrar a nossa audiência, ou na verdade dar essa ciência à nossa audiência, de que ela foi revogada porque quando a gente dá uma prisão domiciliar, quando a pessoa tem lá uma criança, né, uma adolescente, que na verdade é menor, 12 anos incompletos, ou ela é doente, ou ela tem mais de 80 anos, não é? São situações em que o Estado entende que deve ficar em casa, a pessoa fica presa. Então, ela não estava livre, ela estava no que nós chamamos de prisão
domiciliar. Então, ela teria que ficar em casa. Porém, Capês, é bom também a gente dizer que para que ela tivesse deferido essa prisão domiciliar, foi dada a ela, né, ou deram a ela aí, o juiz, algumas condições. Quais condições? Entre elas, né, de não mexer nas redes sociais e não falar com a imprensa. E aí, o que aconteceu? Né? Ao sair, a gente verificou que ela pegou o microfone, ela estava falando desde o começo que essa prisão teria sido um abuso, né? Que essa prisão seria um abuso de autoridade, porque não havia elementos que pudessem deixá-la preso, e ela se colocou, isso eu vi, tá? Ninguém me contou, eu vi, na hora que ela saiu, ela disse, isso é um abuso, e falou mesmo com os jornais, e o promotor do caso manifestou que aquilo poderia, então, ensejar a revogação, o que de fato aconteceu, como a gente soube agora. Agora, as organizações criminosas, assim como, né, hoje em dia, as redes sociais facilitam muito a comunicação. As pessoas também, a gente não pode deixar de lembrar, claro, a gente tem inúmeras pessoas que estão sofrendo com essas jogatinas, mas as pessoas também veem um ganho fácil. Vem lá, ela com carrão, e inclusive me parece, tá, não sei, ela jogava também até para, né, trazer licitude aos seus ganhos, e as pessoas querem ter o carro que a pessoa tem. E eu não estou culpando ninguém aqui, o que eu estou dizendo é, o criminoso em si, não estou dizendo que é ela, mas o criminoso em si, ele vai trabalhar na facilidade. Aliás, que é bom a gente lembrar que o dinheiro mais fácil que vem das redes sociais, do online. O risco é quase que zero, não tem rosto. Então, isso facilita com que nós tenhamos uma expansão dessas organizações, que é bom a gente lembrar, estão muito, muito estruturadas, porque detêm o dinheiro. Parece aí 3 bilhões da questão inteira que foi apreendido. As organizações criminosas já movimentaram no Brasil mais de 300 bilhões de reais. É muito dinheiro, só nessa, como você bem colocou, são 3 bilhões de reais. Diego Tavares, o nome desta operação é Integration, que significa integração. Integração, é bom que a gente diga ao nosso espectador, é a última fase do processo de lavagem de dinheiro. A primeira fase é aquela ocultação, quando se procura esconder o dinheiro em algum paraíso fiscal. A segunda fase é a dissimulação, quando se faz uma passagem para tentar dar uma aparência de legalidade. E a última fase é quando já está integrado em empresas, ou seja, é muito difícil você discutir a origem, porque ela ficou muito distante no processo de lavagem. E aí, claro, a operação diz, não vamos fazer juízos precipitados, mas não vamos sair passando pano em ninguém, tá certo? Não vamos passar pano para ninguém. São organizações criminosas ligadas a jogos ilegais e já há informação de que essa operação deve dar frutos e repercutir em várias outras organizações criminosas voltadas ao jogo em todo o país. Muita gente do jogo do bicho, e não é só a contravenção, é tudo que tem por trás, as mortes, os crimes praticados. Diego Tavares, como você vê o início dessa operação, eu quero aqui dar os parabéns à Polícia Civil de Pernambuco e a polícia, notadamente as autoridades que estão em Recife, estão participando desta operação. Não vamos fazer juízo de valor com relação a Deolane, mas parabéns pela operação e focando o combate a organizações criminosas e a lavagem de dinheiro. Jovem Pan acompanha e apoia estas ações. Diego Tavares. Capês, de forma alguma faremos juízo de valor em relação à advogada Deolane Bezerra, até porque existe o princípio da presunção de não culpabilidade. Até o senhor me corrigiu aqui outro dia que eu chamei de presunção da inocência e você deu o nome mais técnico do princípio, que é a presunção de não culpabilidade, que a ela assiste, assim como assiste a qualquer brasileiro que é acusado da prática de um crime. A respeito especificamente da Deolane, é importante, fazendo até um acréscimo ao que disse aqui a Priscila Silveira, que dissecou bem o caso aqui no Linha de Frente, ela não teve a prisão relaxada, como a Pri bem disse aqui, ela teve a prisão convertida em prisão domiciliar e não por falta de indícios, não por falta de requisitos, não por qualquer violação da prisão preventiva. Ela teve essa prisão relaxada porque ela tem uma filha de 7 anos de idade e existe uma disposição legal que diz que, nesses casos, a prisão deve ser convertida em prisão domiciliar. Tanto é que a mãe dela permaneceu presa.
Então, ela continua presa, é isso que está dizendo? Ela continuava presa, está cumprindo a prisão no domicílio, é isso? Exatamente, para que ela pudesse ter ali o convívio, o contato com a sua filha, para preservar os direitos, não dela, mas os direitos da criança. Isso é um ponto muito importante. Então, não há nada, nenhuma descoberta nova a respeito de todos esses crimes que envolvem o nome da advogada Deolane Bezerra. Agora, tem coisa que salta aos olhos, né, Capês? Basta você ficar 5 minutos no Instagram, vendo os stories ou rolando o feed do Instagram, você vai ver diversos influenciadores, pessoas com milhões de seguidores. A Deolane, salvo engano, estava vendo com o Dorgan aqui, está passando quase 21 milhões de seguidores no Instagram. Você vê a rodo os vídeos desses influenciadores oferecendo, de fato, dinheiro fácil por intermédio desses jogos, do jogo do tigrinho, do jogo do foguete, do jogo do sei lá o quê. Tem um monte, você pode escolher aí o jogo que você quer jogar. E o pior, muitas vezes esses jogos são vendidos como oportunidade de investimento, oportunidade de renda extra, oportunidade de você ganhar um dinheiro, quando a gente sabe que não é assim. Teve uma matéria em outro veículo de imprensa muito recentemente que dissecou, de certa forma, essa máfia dos jogos. Esses influenciadores recebem links viciados para gravar os conteúdos e divulgar esses jogos. Ele recebe um link de uma aposta vitoriosa, ou às vezes é um vídeo que ele está rolando na tela do celular, fingindo que está jogando, e ele mostra, nossa, acabei de ganhar 5 mil, 10 mil reais. E as pessoas acessam, através de um link do influenciador, a mesma plataforma de jogos, sem chance alguma de ganhar R$1. Mais um link viciado, só que dessa vez para que a pessoa perca as suas apostas. E tem gente nessa que está perdendo tudo. Tem gente, teve um levantamento no ano passado, que mostra que cerca de 70% dos beneficiados do Bolsa Família estão utilizando o dinheiro do benefício para apostar em bets, para apostar em cassinos online. Então, de fato, nós temos um problema social eclodindo em razão do espalhamento desses jogos online e muito disso por conta dos influenciadores que influenciam pessoas a fazerem as suas apostas nesse tipo de plataforma. Então, de fato, também rendo aqui os meus parabéns à polícia. É um tema que tem que ser investigado a fundo, porque o crime organizado já está com as suas garras profundamente entranhadas nesse mercado de jogos, até linkando com uma outra notícia que foi dada, acho que, salvo engano, hoje no Jornal da Manhã, já tem alguns dias, mas hoje teve alguma repercussão, eu me lembro de ter visto, o advogado que foi assassinado no Rio de Janeiro, supostamente estaria envolvido também com o mercado de jogos online e encontrou essa resistência do crime organizado e foi morto em razão disso, é o que se supõe. Então, de fato, tem que ser investigado e aí a lei tem que ser para todos, não importa se é a Deolane Bezerra com seus milhões de patrimônio e os seus milhões de seguidores, não importa se é político, não importa se é uma pessoa rica, pobre ou não, preto, branco, homem e mulher. A lei tem que ser a mesma para todos e se cometer um crime, deve pagar por esse crime. Professor Leandro Ferreira, estou dirigindo a minha pergunta ao economista, ao consagrado economista, renomado economista, professor Leandro Ferreira. Os jogos, ao serem legalizados, eles podem trazer um aumento de arrecadação tributária, vão ocupar áreas que muitas vezes estariam degradadas, principalmente quando vierem jogos físicos, podem estimular o turismo. O Uruguai, com os cassinos, tem 4 milhões de turistas, o Brasil, 6 milhões de turistas, então é uma coisa completamente desproporcional. Ao mesmo tempo, existe o risco de organizações criminosas aumentarem a atuação na lavagem de dinheiro, o que vai consumir recursos públicos na investigação, embora elas também já atuem na clandestinidade. Se forem legalizadas, vão lavar o dinheiro e vão tentar dar aparência de ilicitude também através dos jogos. Como você analisa os prós e contras de uma legalização dos jogos no Brasil diante do que estamos vendo? Olha, Capês, esse caso é realmente preocupante, né? O Diego falou aqui, inclusive, de beneficiários de políticas sociais que se veem lançados, né, a essas plataformas pela propaganda feita por influenciadores, mas também porque, Diego, entendem que podem ascender em algum patamar de renda caso tenham sucesso, né? Então, é algo que, de fato, trabalha com a expectativa das pessoas em relação aos recursos que pode ter disponível e tal, né? Mas o que a gente vê na verdade, que a economia pública fica afetada por isso. Eu acho que cada vez mais nós
nós tenderemos a ter uma discussão sobre essas casas de apostas, hoje digitais, né, serem compreendidas como algo que afeta negativamente a economia pública, que tem seus próprios regramentos enquanto crime, né? E aí sim a gente pode ter uma possibilidade de, se não regulamentar melhor, né, pelo menos enxugar esse mercado com maior fiscalização e coisas desse tipo. Mas fato é que se trata de um negócio predatório, como muitos que tem por aí na internet, né, e que são vendidos digitalmente e que joga consumidores nessa situação. É importante dizer que a gente tem no decreto da Lei do Consumidor, Capês, você que é alguém que tem a sua trajetória marcada pelo excelente trabalho feito no PROCON, né, nós temos na Lei do Consumidor atualmente há uma determinação para que seja estabelecido o mínimo existencial ao qual a pessoa não pode baixar em termos de dívida a ser cobrada, né? Então, nós estamos falando aqui de uma situação, inclusive, em que as pessoas pegam crédito para poder apostar, né? E a Lei do Consumidor atualmente impõe que você tem um mínimo existencial, um mínimo vital, né? Que o banco não pode cobrar dela acima daquele patamar, porque aquilo a colocaria em uma situação de vulnerabilidade. Hoje esse valor está em R$600. Então a pessoa que não tem como comprovar renda, ela não pode ter dívidas cobradas acima de R$600. E a gente vê que o que está acontecendo com essas bets, né, é que as pessoas se veem fragilizadas nas suas finanças. Eu acho que tem uma tendência de olhar isso pelo prisma da economia pública, pelo prisma do direito do consumidor, inclusive, né, e tem também a ideia de que se possa olhar para isso a partir do conceito de externalidades. O quanto que um determinado setor gera de ganhos ou perdas para a sociedade. Se você for a Las Vegas, por exemplo, você vai ver que é uma das cidades mais desiguais dos Estados Unidos, com maior problema de pobreza e uso de drogas, inclusive população em situação de rua, porque as pessoas estão lá tentando a própria sorte de diversas formas, né? Uma das razões pelas quais, no meu entendimento, legalizar cassinos no Brasil está longe de ser uma boa ideia. E eu espero que a gente passe para o aperto dessa situação em cima das bets e não para o relaxamento. Só para completar, Capês, você que é um especialista em lavagem de dinheiro, porque estuda o caso, porque ensina sobre o caso. Seu livro, você foi no lançamento? Eu fui no lançamento do seu livro e tenho lá, é um livro de consulta excelente, junto com a Fábia Puglisi, nossa colega aqui no Linha de Frente nos bastidores, né? E eu vejo que muitas vezes o crime organizado encontra a famosa alternativa do posto de gasolina, né? Mas não adianta apertar aquele setor posto de gasolina, porque ele encontra alternativas. E hoje as bets são essas alternativas. Então eu acho que a gente precisa olhar para a questão do crime organizado sob outro prisma que não exclusivamente a da lavagem do dinheiro num determinado setor, porque esses setores sempre vão existir e eles sempre vão migrar como água que escoa, encontra o buraco mais próximo para poder sair pelo ladrão. Renato Dorgan, agora, uma questão que existe. O jogo existe. Sim. O jogo do bicho existe, dominado pelas organizações criminosas. Há uma série de jogos ilícitos também que estão por aqui. E ninguém se preocupa em proteger o ludopata, que é aquele apostador compulsivo. Ao menos a legalização do jogo permitiria um maior controle sobre as organizações sérias. A grande preocupação é a entrada dessas organizações criminosas. Então, nós temos que estar preparados para fazer essa separação, não? Muito difícil, né, fazer essa separação no Brasil. Eu não acho fácil. Em Las Vegas, por exemplo, o Leandro usou o exemplo aqui, é até isolado ali, né? Os Estados Unidos pega ali um estado que é o Colorado, né? Las Vegas, Nevada, né? E isola ali o jogo ali em Atlantic City também. No Brasil, eu acho que seria muito complicado isso. Exatamente por essa infiltração, possivelmente, do crime organizado ali como... Né? Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, se percebeu muito isso até os anos 60, né? Com a máfia ali italiana, a máfia napolitana, ela estava italiana ali, no caso de Nova York, ela comandava o jogo nos Estados Unidos, em Cuba ali, que era um resort ali, uma extensão dessa lavanderia. Até 1959. Isso. Né? Então, eu acho que o Brasil ainda, infelizmente,
sofreria muito com isso, hoje em dia o que o Leandro falou é muito real. Tem lavagem de dinheiro também, a gente sabe no futebol, a gente ouviu falar muita coisa. Tem várias atividades comerciais, né? Farmácia, posto de gasolina. Eu não sei não, eu acho que a legalização, para ela ser feita no Brasil, ela tem que ser feita dentro de um rigor muito grande, de uma organização muito grande. Agora, só uma coisa bem rápida, o negócio da Deolane, é impressionante, a gente estava falando no outro bloco sobre Marçal, rede social, ela também é um fenômeno da rede social, né? Esse negócio da explosão do tigrinho é um fenômeno de rede social, né? Porque ele é propagado. Eu acho que a gente está começando a sentir os verdadeiros efeitos da rede social no final dessa década, uma década ali de rede social, né? Muito bem.